Hoje nós vamos falar então sobre a história da enfermagem, a história da nossa profissão. Como vocês já devem ter feito então a pesquisa anterior, né? Já conversado no chat, vocês já fizeram uma busca de quem foram as principais personagens da enfermagem, tanto a nível mundial, que foi a precursora da profissão, né? Assim como algumas personalidades da história da enfermagem brasileira. Vamos lá, então. Nessa nossa aula, nós vamos falar, então, a discussão, então, do conceito teórico da profissão, né? E conhecimento das principais precursoras da profissão, Florence Nightingale e Ana Nery, no Brasil. A aula, então, vai ser expositiva, questionário pré-teste foi a história de enfermagem que vocês fizeram, aquelas 3 perguntas, né, do fórum que eu pedi para vocês fazerem, e ao final a gente vai fazer exercício de fixação de conteúdos relacionados com Corém e COFEM. A avaliação, então, vai ser o exercício, né, depois do estudo dirigido que nós vamos fazer direto no site do Corém e COFEM, tá? Que vai ser sobre o código de ética, para vocês entregarem na próxima aula. Então, olha só. Deixa eu pôr a minha cabecinha aqui. Ai. Quem cuidava de quem? Então, a história da saúde, ela sempre, no início da civilização, sempre estava muito relacionado com questão muito mística, né? Vocês vão fazer esse estudo dirigido em saúde coletiva, mas o contexto da doença, ela era muito relacionada a espíritos, a forças naturais, a questões místicas, né? Então, estava muito relacionado que uma doença, uma moléstia, como eles falavam, ela era como um castigo de algum deus, de alguma força sobrenatural, né? Então, era normal as pessoas acreditarem que as doenças faziam parte de um castigo. Claro que, depois com o surgimento da ciência e a evolução, foi-se então se desenvolvendo alguns conhecimentos, né? Como, por exemplo, teve o surgimento, a descoberta de bactérias, outras ações, um nome que nós podemos citar é o Louis Pasteur, então, que acabou conhecendo alguns micro-organismos, mas ainda lá no tempo da Roma Antiga, da Grécia Antiga, que vai também surgir os primeiros desenhos da ciência da saúde, ali quando começa a se iniciar os estudos, então, da medicina, né? E a enfermagem, ela vai seguir nessa mesma linha, né? Ela acompanha muito o desenvolvimento da história da medicina, porém ela é diferente, né? Ela é um outro olhar, ela é uma profissão totalmente independente da parte da profissão do médico, tá? Então se tinha essa visão que existiam espíritos malignos, né? Então aqui espíritos malignos que possuíam as pessoas e por isso as pessoas ficavam doentes e morriam, né? E que existia então bons espíritos, né, que traziam a saúde. Então existiam muitos rituais. Ainda segue, por exemplo, que segue ainda com esse pensamento místico, a própria população indígena ainda, né, acredita muito nessa questão do pajé, então da parte do curandeiro, tá? E nesse surgimento das doenças, com o desenvolvimento das civilizações, né, começaram a surgir algumas doenças, né, principalmente a lepra, ainda ela é descrita ainda na própria Bíblia, né, traz alguns relatos do leproso, que eles eram abandonados, enfim. E aí começou a surgir, então, os primeiros hospitais, né, não, na verdade não eram hospitais, se tratavam de monastérios e conventos que acabavam cuidando dessas pessoas doentes, que ficavam então em quarentena, ficavam reclusos então
que não podiam mais sair por causa da própria doença infecto-contagiosa, que naquela época não se conhecia. E então tem muito esse contexto religioso na história da enfermagem, né? E também tem um fato na história da enfermagem que as pessoas que cuidavam desses outros pacientes, que trabalhavam nesses tipos de serviços, eram pessoas excluídas da sociedade, principalmente mulheres cuja a índole era um pouco duvidosa, né? Então, algumas mulheres que elas eram, né, de determinados faziam determinadas profissões, atividades, elas acabavam indo, elas eram rejeitadas da sociedade e acabavam então desenvolvendo esses cuidados com com os pacientes. Por isso que se tem muito essa questão fantasiosa, né, com a profissão da enfermeira e tal. Então, isso tem muito desse segmento que ainda está muito cultural. Isso é uma questão de cultura que veio nas tradições, nas raízes do início da profissão. Então, naquela época, não se precisava se ter, né, conhecimento, curso, nada. Na verdade, eram pessoas que acabavam cuidando das outras, né? Então, não tinha ainda essa evolução, né? Mas já existia então os primeiros lapsos da profissão que iriam acontecer, né? Então, olha só, aqui a origem do nome do enfermeiro, né? Da onde que surgiu? Então, a profissão, ela traz muito em si ainda essa questão humanitária, do bem ao próximo, e muitos ainda acham que a enfermagem ela deve ser feita de graça, né? Que é uma vocação, é um dom. Claro que a profissão da enfermagem ela é um dom e existe um talento, mas é uma profissão como qualquer outra profissão. Então, a enfermagem ela deve ser valorizada sim, financeiramente, pelo seu próprio trabalho. Ela não é uma profissão inferior às demais da saúde, muito pelo contrário, ela está no mesmo nível e ela deve ser retribuída e remunerada, tá? Mas ainda existe essa questão que a enfermagem é doação e tal. Claro, muitas vezes a gente acaba, chega alguém na casa da gente para verificar uma pressão. A gente verifica, né? Tem que trocar um curativo. A gente realiza o curativo. Mas as pessoas acham que isso não precisa ser pago, que isso não é uma profissão, mas é uma profissão, né? E tem que ser pago, porque é pago para se ter esse conhecimento. Então, o profissional de enfermagem tem que se valorizar quanto profissão, né? Afinal, por que o médico recebe a consulta? Para fazer, o farmacêutico recebe seu medicamento e o enfermeiro, não, ele tem que fazer de graça. Não, não é assim. E para isso a gente tem dentro do próprio conselho algumas resoluções que dão uma tabela com os valores mínimos de cobrança para cuidados e procedimentos que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Então, se tem ainda muito nessa tradição da enfermagem, que até a própria origem da nossa palavra, né? Alguns autores trazem como mães do enfermo, aquele que assiste na enfermidade, tem outros que trazem a tradução como do latim nutrix, que tem muita relação com mãe, né, desse cuidado, e que, na verdade, ainda se está arraigado nas tradições da nossa profissão, tá? Mas isso compete a nós mudar essa visão, né? Em relação à enfermagem. Das nossas origens, então, olha só. Então, como eu já falei para vocês, né, algumas primeiras pessoas que realizavam esses cuidados eram pessoas que tinham, assim, uma origem meio sórdida, né, não se acreditava, assim, muito, né, porque vinham de pessoas que eram realmente excluídas da sociedade. Então,
Por isso que se teve esse impacto tão grande com a precursora da nossa profissão, né, que a gente vai discutir. Então, em meados de 1850, aí já começou a se ter esse pensamento de cuidados da saúde e tal, mas ainda de uma forma bem básica, né? Então, inicialmente, ali começou-se a surgir alguns pensamentos em relação a isso, né? Isso está bem arraigado à origem da nossa profissão. E aí tem-se então um impacto, né, de uma precursora de profissão, né? No final, na metade para o final do século XIX, junto com a Guerra da Crimeia, surgiu uma personalidade, né? Florence Nightingale. Florence, ela foi então uma enfermeira britânica, né? Que ela se dispôs então a estar ao lado então do seu país no meio da Guerra da Crimeia, né? Então então ela se alistou e foi então prestar esses cuidados humanitários a esses soldados feridos de guerra, né? E aí ela encontrou vários desafios, né? Primeiro, por ser mulher, segundo, por ser da classe nobre rica, né? Então, nessa época, quem prestava cuidados aos doentes eram pessoas pobres, eram pessoas que eram excluídas da sociedade, e Florence não era, né? Florence era rica, né? Ela era uma jovem rica com pensamentos humanitários. E mesmo assim ela não se importou, né? Então ela buscou o quê? Buscou os primeiros traços de uma enfermagem moderna, de uma enfermagem que deveria ser estudada, de uma enfermagem que deveria ser ensinada em escolas, né? E ela passou a partir do princípio básico de lavagem das mãos, né? Então, Florence, quando ela chegou nos hospitais de campanha, que abrigavam os soldados feridos da Guerra da Crimeia, ela percebeu que a mortalidade entre os soldados era muito grande. Então, Florence, ela começou então com alguns pequenos cuidados, implantou a lavagem das mãos, separou os soldados, né, entre alas, separou os soldados que eram mais graves com os que não eram mais graves, e ali ela começou a ter esse pensamento de questão de própria infecção, a partir do momento em que Florence faz essa separação dos pacientes mais graves, ela faz os seus primeiros ensaios da terapia intensiva, da separação desses pacientes. Então, Florence, ela foi fantástica, né? Ela era uma mulher forte, inteligente, que desafiou todos os princípios da época, ela trazendo a enfermagem como algo científico e profissional, né, que deveria ser realizado por pessoas capacitadas, né, e ela foi de uma inteligência fantástica e extraordinária, né. Então, Florence, ela nasceu no dia 12 de maio de 1820. Essa data é uma data importante para a enfermagem, porque o dia 12 de maio é o Dia Internacional do Enfermeiro, né? O nascimento de Florence, ele é o dia que é feita, então, a homenagem aos profissionais de enfermagem, mais especificamente aos enfermeiros, né? Então, por isso que foi escolhida a data de 12 de maio pelo nascimento de Florence. Florence, então, ela era de origem da Itália, ela era extremamente inteligente, né? Ela sabia o que ela estava falando porque ela tinha conhecimento. Então, isso precisa muito dos enfermeiros modernos, ter conhecimento, né? Saber dialogar, a comunicação, colocar em prática o conhecimento
junto aos demais membros da equipe multiprofissional. Então, o enfermeiro tem que estudar, o enfermeiro tem que saber. Não é simplesmente fazer uma técnica, um curativo. Para um curativo tem que ter uma técnica, tem que saber se usar as pinças, calçar a luva estéreo, conhecer a fisiologia daquela ferida, se aquela ferida eu posso usar soro fisiológico, a temperatura ambiente, se é aquecido, se é frio, né? Essa origem é crônica, é aguda. Então, se tem um conhecimento por detrás da realização de um curativo e não simplesmente se coloca gases, esparadrapo e micropore, né? Essa é a diferença do profissional do enfermeiro, né? E Florence era extremamente inteligente, né? Aqui tem uma foto bonita dela, né? Que ela foi então, ela era rica, né? Da aristocracia europeia e frente a todos esses desafios, ela levantou uma bandeira da profissão que hoje nós seguimos com muito orgulho, né? Nesse tempo que ela atuou na Guerra da Crimeia, ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada. Por isso que a lamparina é o símbolo da enfermagem, né, mundial. Por quê? Porque Florence, ela durante a noite, ela vigiava os pacientes, né? Então ela, com o auxílio da lâmpada, da lamparina, ela ia até os leitos dos soldados e conseguia vê-los, porque lá não existia luz elétrica, né? Então ela é fascinante, ela é uma mulher à frente do seu tempo, né? Então ela fazia essas vigilâncias dos pacientes, dos soldados à noite. Então ela era conhecida como a Dama da Lâmpada, né? E em Florence, já em 1858, ela escreve a seguinte frase, que deveria se colocar então o paciente, né? Naquela época não se utilizava cliente, né? Mas era paciente na melhor condição para que a natureza pudesse agir por ele. Então ela separou os pacientes mais graves, os infectados, ela separou, ela limpou os ambientes, arejou corrente de ar, isolamento para esses pacientes. Então ela colocava aqui melhores condições e ela conseguiu reduzir a mortalidade desses soldados e por isso ela foi honrada e reconhecida pelos seus trabalhos como uma heroína de guerra e por isso ela foi mundialmente famosa. Florence, ela passou então a ter alguns pensamentos em relação à enfermagem, né? Essa imagem é bacana, as primeiras enfermeiras, né? Os trajes, as roupas, os uniformes, né? São bem interessantes. Aqui tem alguns utensílios, né? Acredito que sejam algumas seringas de vidro que na época se tinha, né? Com o barrinho ali do ladinho. Então, ela estipulou alguns pilares para que houvesse educação em enfermagem, né? Então, ela declarou que deveria ter recursos financeiros para ensinar os enfermeiros, né? Teria que ter treinamentos específicos para se tornar um enfermeiro, né? Não somente um ensino qualquer, mas que se tinha que se ter um conhecimento científico. Ela coloca que as escolas de enfermagem, os centros de treinamentos teriam que ser feitos práticas em hospitais, nos locais onde deveriam ser feitos os cuidados de enfermagem. Então surgiram os estágios, né? Que a enfermagem deveria ser ensinada por enfermeiros e não por médicos, né? Claro que no princípio das escolas de enfermagem os ensinos eram de médicos, até porque não se existiam enfermeiros naquela época. Mas aconteceu então os primeiros ensinos e então aconteceu então a formação dos primeiros enfermeiros e consequentemente o ensino de enfermagem por enfermeiros, tá? E ela também relatou que se tem que se ter um período de treinamento, de residência, que seja feito em ambientes, que os estudos sejam feitos em ambientes agradáveis e condições favoráveis.
A primeira escola de enfermagem foi em 1873, nos Estados Unidos. Por isso que a referência principal da enfermagem sempre vai ser os Estados Unidos, que foi a precursora efetiva da enfermagem. Hoje a gente utiliza muitas bases, né, americanas, como a NANDA, que é da diagnósticos de enfermagem, então a associação que trabalha mundialmente com diagnósticos de enfermagem é dos Estados Unidos, é a UNANDA. A gente utiliza muito da Associação Americana de Enfermeiros, resoluções, o AHA, né? Trabalhamos com algumas referências e principais protocolos e guidelines, todos que vêm do conhecimento primeiro dos Estados Unidos, né? Então, é a referência efetivamente da profissão. E no Brasil, então, foi criado em 1890 a primeira escola de enfermagem, né? Que hoje ela é conhecida pela Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio. Então, foi a primeira escola de enfermagem no país. A enfermagem moderna, né? Então, saímos daquelas tradições do empírico, do espiritual, das doenças serem um castigo, evoluímos com as profissões, necessitando de um conhecimento científico, tecnológico, de práticas para se desenvolver a profissão, né? E com isso chegamos à evolução da enfermagem moderna, né? Então, hoje a enfermagem ela não é mais praticada de forma empírica. Os profissionais que atuam na enfermagem têm que ter o conhecimento, por isso que eles são divididos em ainda se tem, né, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. Então, por quê? Porque é uma arte e uma ciência, tem que ter um conhecimento para efetivamente poder desenvolver um cuidado à saúde do ser humano, né? E então a enfermagem, ela passou então por novos conhecimentos atuais. A gente utiliza algumas avaliações e norteadores, né? Então a enfermagem trabalha com novos conhecimentos, não somente na prática, mas na gestão da enfermagem, como na gestão de serviços de saúde, né? A enfermagem, ela traz inovação, ela traz novos valores para tomadas de decisões para a condição do mercado de trabalho. Então, nós precisamos ter um conhecimento para lutarmos por melhores condições de trabalho e remuneração, né? Além de mantermos, né, como diz lá no juramento de enfermagem, elevados os preceitos da minha profissão, né? Então, termos autonomia e liberdade para exercê-la no Brasil e no mundo. Então, o ANA, né, que é a American Nurse Association, que é a Associação Americana de Enfermeiros, né, ele declara que a enfermagem, ela atua na proteção, promoção e prevenção de doenças, né? Olha só que complexo que é ser um profissional de enfermagem, né? Que a enfermagem é definida como a proteção, a promoção e a otimização da saúde e da capacidade, a prevenção de doenças e lesões, o alívio do sofrimento por meio de diagnóstico, diagnóstico de enfermagem e tratamentos das respostas humanas e a defesa no cuidado de pessoas, famílias, comunidades e populações. Nós não tratamos apenas de um paciente, nós cuidamos de todo um contexto, né? Além dos nossos alvos do cuidado, ainda mais vem toda a nossa equipe de enfermagem para a gente cuidar e organizar, né? A enfermagem é arte e ciência, né? O profissional, então, o enfermeiro, ele engloba todas as atividades de enfermagem, nós podemos realizar todas as atividades de enfermagem, né? Então, nós precisamos ter um conhecimento técnico e científico, porque nós cuidamos desde o cuidado básico até de alta complexidade, né? Ela é uma arte porque é considerada uma arte?
porque a enfermagem, ela cuida do todo, ela cuida do ser humano, ela cuida da vida, né? E isso é muito além de exercer um curativo, ou de uma sonda, ou do cuidado, de uma vacina, de um procedimento cirúrgico, enfim, tantas outras coisas. A enfermagem, ela tem o anelo da vida, da existência, do zelo pelo ciclo de vida, né? Nós cuidamos do paciente desde a sua concepção até depois da sua morte. Nós zelamos pela vida, nós cuidamos desse paciente não somente quando nós podemos vê-lo, né? No caso da gestação, mas mesmo depois da morte, quando se finda o processo, o ciclo vital, nós ainda estamos lá para cuidar, para fazer os cuidados depois da morte também, né? Por isso ela é uma arte, né? Essa imagem eu achei muito interessante, que traz alguns pensamentos críticos. Aqui tá uma menina, mas também tem o do menino, tá? É só um símbolo. Porque a enfermagem, ela desde a sua tradição, da sua origem, ela é, por sua tradição, a maioria feminina, né? Predominantemente por mulheres. Mas os meninos são primordiais também, tá bom? Olha só. Olha o pensamento dessa enfermeirinha aqui. Qual o melhor jeito de fazer aquele curativo? Em certo local do corpo, em pessoas que têm diferentes condições sociais. Observem que nesse pensamento, o enfermeiro ele olha o contexto do paciente, ele tem condição de fazer um curativo? Qual o curativo melhor que eu vou fazer? Esse paciente que eu estou tratando aqui depois de uma cirurgia, ele é um paciente de rua. E aí, como é que vai ser o curativo? Nós pensamos nisso, o enfermeiro pensa nisso. O enfermeiro não pensa na cirurgia, mas o enfermeiro pensa no curativo, como é que vai ser em casa, será que ele vai ter comida? E ele aciona toda uma rede de cuidados para um paciente, né? Olha só, qual a melhor maneira de confortar uma pessoa que precisa ficar 24 horas no leito ou que acabou de perder um filho, né? Então, olha só, como que você vai dizer? Nós sabemos que a pessoa tem que ficar na cama. Então, a pessoa tem emoções, a pessoa tem sentimentos, tem raiva, tem vergonha. Isso tudo o enfermeiro trabalha, né? Qual o melhor jeito? Olha só, qual o melhor jeito de auxiliar uma mãe a amamentar? Que complexidade, né? Um cuidado simples, não é colocar o bebê para mamar. Você tem que conhecer como é que é o processo da amamentação, a parte psicológica dessa mãe, a parte de adaptação desse recém-nascido. Então, ser enfermeiro é uma complexidade. Tem que ter muito conhecimento para ser um enfermeiro. Qual o melhor jeito de auxiliar uma família a despedir-se de um ente querido que está morrendo, né? Muitas vezes, olha só, você se deparar com situações em que não tem mais o que fazer por aquele paciente, né? Então, acabou. E como que você vai fazer isso, né? Você vai confortar a família, você vai promover o cuidado desse paciente, você vai ampliar o horário de visita se for no hospital, você vai promover que venha a pessoa religiosa dessa pessoa, porque o enfermeiro ele cuida do paciente biopsicossocial e espiritual. Então nós vemos a pessoa como um ser, como a emoção, como a sua inserção social e todo o seu contexto espiritual. Então, tudo isso faz parte do ser humano, né? Então, o enfermeiro ele tem que ter um olhar amplo, um olhar dinâmico, conhecer o ser em todo o seu ciclo e sua inserção no seu ambiente, na sua comunidade, na sua família. Qual o melhor jeito de administrar um medicamento em pessoas que estão com diferentes características de pele ou veia, né? Conhecer esse medicamento eu posso fazer intramuscular, eu posso fazer só
endovenoso, eu posso conversar com outros profissionais para a gente trocar por medicação via oral. Ah, mas esse paciente não consegue deglutir, então vou ter que passar uma sonda, vou ter que conversar com a equipe. Qual o melhor jeito de controlar o desejo de alguém que quer comer alguma coisa, mas não pode deglutir, né? Como que a gente faz? Às vezes, para auxiliar um paciente, a gente inventa. Lembra aquela parte da arte? Então, a enfermagem, ela busca essa arte. Ah, o paciente não pode, não consegue comer, né? Então, a gente vai lá e pergunta, o que que o senhor quer comer? Aí ele vai dizer tal coisa. Aí a gente tenta negociar com ele, mas poderia ser tal coisa, ou você, ou aquele paciente gosta de um determinado alimento que não tem. Aí você, no hospital, por exemplo, você vai lá e conversa com a família, ou você pede para nutricionista triturar o alimento, faz pastoso, e assim a gente vai trabalhando. Por isso que a enfermagem ela é essa arte, ela vai muito além da doença, não é a doença, é o ser, o seu contexto, a sua interação, o ser vivo, o ser humano, efetivamente, né? E no Brasil, o que vocês acharam aí no Brasil, né? No Brasil nós temos Ana Nery, que foi uma heroína de guerra também, né? Nós, enfermeiros, acho que já temos a nossa origem, que nós somos guerreiros por natureza, né, na nossa tradição, e além do mais, agora na questão da linha de frente do coronavírus, né, galera? Então, acho que o enfermeiro aí está se mostrando excepcional, toda a equipe de enfermagem, auxiliares, técnicos, enfermeiros, não abandonaram os nossos pacientes, isso tem que ser valorizado, né? E isso nos deixa mais apaixonados por essa profissão ainda mais, né? Ana Nery, então, ela foi, ela foi se alistar, né, aqui no Brasil, para servir junto na Guerra do Paraguai. Seus dois filhos e seu irmão foram alistados como soldados, e para que ela não perdesse sua família, ela resolveu então se alistar e foi prestar os cuidados aos nossos patrinhas brasileiros, né, que guerrearam na Guerra do Paraguai. Então ela foi voluntária, né, em 1864, e retornando ao Brasil, então, ao fim da guerra, onde ela foi condecorada, e foi dado, então, o nome dela, a primeira escola de enfermagem também no Brasil, né? Então, é referenciado o nome dela como uma escola de enfermagem no Brasil. Então, a Ana Nery foi a nossa precursora, a nossa guerreira enfermeira, né? No Brasil, então nós referenciamos a ela. Ela é de origem nordestina, né? E ela atuou então na Guerra do Paraguai. No pensamento técnico-científico, não temos como deixar de mencionar, né, também outra nordestina, uma personalidade fantástica, que é a teorista, né, Wanda Aguiar Horta, brasileira, do Belém do Pará, né, enfermeira. Ela defendeu então a teoria das necessidades humanas básicas. Então, todos os enfermeiros, 99,9% do Brasil, acabam usando então a teoria de Wanda Aguiar Horta. Em cima da pirâmide de Maslow, ela desenvolveu então a sua teoria, a teoria das necessidades humanas básicas, que é defendida em todo o território nacional, e como traz as necessidades humanas básicas: a alimentação, convívio social, proteção, amor, todos os contextos, então, que um paciente necessita, né? Olha só, não tinha como deixar, né, uma profissão tão graciosa e tão bela como a minha, como a nossa, né, sem uma semana só para nós, né?
Então, a Semana de Enfermagem, ela foi instituída no Brasil, por meio de decreto também, né? Então, todo mês de maio, nós temos uma semana que é dedicada aos profissionais de enfermagem. Então, nós estamos já na 81ª semana, né? E o tema da Semana de Enfermagem desse ano é qualidade em enfermagem e a saúde na defesa do SUS. Olha só que legal. Então, a Semana de Enfermagem, ela é do dia do nascimento da Florence, que é no dia 12 de maio, ao dia da morte de Ana Nery. Então, nós temos uma semana inteira. O que é feito nessa semana de enfermagem? Então, a enfermagem brasileira, ela para durante essa semana e passa a se capacitar, fazendo conferências, congressos de saúde, debatendo sobre as temáticas, os enfermeiros pesquisadores expõem suas pesquisas, então há um debate específico. Então, é uma semana de estudos para a enfermagem. Então, vocês já aprenderam que no dia 12 de maio é o dia do enfermeiro, né? E nós temos a semana de enfermagem também. Recapitulando que as nossas principais personalidades na enfermagem a nível internacional, Florence Nightingale. No Brasil, nós temos Ana Nery e depois a nossa teorista Wanda Guiar Horta, certo? Vamos para a segunda parte agora da nossa aula, tá bom? Nós vamos abrir aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês agora do Conselho Regional de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem, né? Então, o Conselho Federal de Enfermagem, então, é o COFEM, tá? Então, vocês vão entrar aqui na página do COFEM, cofem.gov.br, e aqui, tá? Eu tô no site atual dele aqui. Aqui vocês vão encontrar toda a parte de legislação da enfermagem. Aqui nós temos da instituição, então quem é a diretoria, as eleições, existem eleições para os conselhos para quem representam a enfermagem no Brasil, né? Existe toda a parte de visão, de missão, de valores, enfermagens em dados. Vamos entrar aqui para a gente ver um pouquinho da enfermagem a nível do Brasil, né? Vamos entrar aqui. Olha só, aqui nós temos a avaliação dos dados vamos entrar aqui de Santa Catarina. Olha só, aqui é o quantitativo, então, dos profissionais em Santa Catarina, né? Enfermeiros, nós temos, então, hoje, um total de 14.885 enfermeiros no Brasil. Técnicos, estou falando agora da inscrição definitiva, tá? Que é as carteirinhas do Corém que a gente tem, que eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. De técnicos, temos 40.648 técnicos de enfermagem. Auxiliares, nós temos 5.509. Nós temos aqui, vamos ver se temos aqui enfermeiros obstetras, nós temos também aqui. Então, nós temos um atual, né, atuando em Santa Catarina hoje, né, um total de 61.782 profissionais de enfermagem. É muita gente, né? E ainda falta muito profissional. Então, esse é um dado bem legal. Então, a gente tem aqui no site do COFEM. Vocês podem consultar tudo certinho, tá? Aqui, vamos ver aqui, missão, visão e valores do COFEM, né? Nós temos aqui, então, ó, missão do COFEM
de que às vezes pode cair, né, numa prova, alguma coisa assim. Exercer a função disciplinar, normatizar e fiscalizar o exercício da enfermagem, bem como de coordenar ações dos conselhos regionais de enfermagem na busca ética, qualidade, assistência e compromisso com o usuário e sociedade. Então, é o COFEM que fiscaliza os CORENs, tá? Aqui também vocês conseguem visualizar revistas de enfermagem. Vamos voltar aqui. As revistas de enfermagem que também são públicas, né? Vamos ver aqui a nível do Brasil, quantos profissionais nós temos. Total de enfermeiros no Brasil, 555.195 enfermeiros, tá? Total de auxiliares a nível Brasil, 417.800. Técnicos de enfermagem, 1.300.556. Então, nós temos um total de enfermagem no Brasil. Quanto que nós temos de enfermagem no Brasil hoje? 2.273.840 profissionais. É gente, né? E agora nós vamos aqui no Conselho Regional de Enfermagem, que é de Santa Catarina, né? Então, depois que vocês se formarem, vocês vão fazer a sua inscrição no COREN, né? Para vocês entrarem nas estatísticas e terem a liberdade de fazer o exercício da enfermagem regimentado, né? Dentro do conselho. Aqui nós temos, então, toda a parte, então, de educação permanente. Eu peço que vocês entrem nas abas que tem aqui no site, tá? Para que vocês consigam olhar e ver bem certinho. Tem aqui comitê de ética, atendimento profissional. Temos também aqui algumas entrevistas, que é bacana que vocês leiam, né? Temos protocolos de enfermagem, vocês podem entrar aqui nos protocolos de enfermagem, vou entrar aqui para vocês verem. Tem alguns cadernos de atenção, então vocês já conseguem ver, ó, protocolos básicos de enfermagem, vocês conseguem baixar e estudar. Aqui também a gente vai ter agora o nosso próximo trabalho. O nosso próximo trabalho vai ser sobre ética. Só um pouquinho. Aqui. Então, o nosso trabalho vai ser sobre ética. Então, você vai entrar aqui, ó, ética. E você vai entrar aqui, ó, código de ética. E aqui você vai clicar, ó. Clique aqui para ver o novo código. Então, nós vamos fazer então a leitura, tá? Do código de ética. Ele é extenso, mas é necessário. Então, para a próxima aula, vai ser feita então a leitura, tem que se fazer a leitura de todo ele, tá? É necessário ler todo ele e fazer as considerações principais do que é dever, obrigações e direitos, ok? Nos vemos na nossa próxima aula. Espero que seja presencial. Bons estudos!